A paz de Deus, irmãos. Aqui quem vos fala é um pai que viu a morte rodear sua filha, mas também viu o céu se abrir dentro de um batismo. Se você é pai, mãe, ou tem uma promessa viva que parece adormecida ou difícil demais para se cumprir, escuta essa obra até o fim. O que Deus fez com minha filha ainda estremece os corredores da igreja até hoje. Com muito temor venho aqui contar uma das maiores obras que já vi Deus realizar nesta terra. E foi dentro da minha própria casa. Quem vos fala é um pai. Um homem simples, que achava que sabia o que era fé, mas que foi surpreendido por um mover tão grande que até hoje me faltam palavras para descrever. Eu me casei novo, com 25 anos. Minha esposa, mulher de oração, firme na graça desde menina, era da Comum de Ponta Porã. Logo depois do casamento, sentimos de buscar um lugar mais tranquilo para viver. E Deus preparou a mudança para uma cidadezinha pequena no interior do Paraguai, chamada Ipacaraí. Uma cidade cercada por mato, poeira vermelha, gente humilde e coração aberto, mas também cheia de desafios. Ali não tinha Igreja da Graça, irmãos. A mais próxima ficava a quase 60 quilômetros em Assunção. Mas fomos com a confiança de que Deus nos sustentaria. Começamos nossa vida num barracão de madeira, chão batido, fogão a lenha, luz fraca, mas a paz no lar era constante. Glória a Deus! Um ano depois, Deus nos visitou com a notícia que muda qualquer história. Minha esposa estava grávida, aleluia. Foi um dia de festa, a gente não tinha luxo, mas tinha o essencial, e principalmente a presença de Deus dentro de casa. Começamos a fazer planos, a sonhar com o rostinho do bebê, com o cheiro de roupa lavada no varal e com aquele choro que enche o ambiente de vida. Mas, irmãos, a prova chegou cedo. Ainda no 4º mês de gestação, fomos fazer uma consulta de rotina em Assunção. A médica ficou séria, olhando a ultrassonografia. Nos chamou para conversar. Disse que havia algo estranho na formação da coluna do bebê. Um fechamento incompleto, segundo ela. Usou um nome que eu nunca tinha escutado, mielomeningocele. Eu não sabia nem repetir esse nome. Só entendi o que ela quis dizer quando minha esposa perguntou: "Doutora, nossa filha vai andar?" E ela baixou os olhos. Não respondeu. Ali mesmo, meu mundo desabou. Minha esposa segurou a minha mão e eu via nos olhos dela a luta de uma mãe que já estava se apegando a uma filha ainda no ventre. Saímos daquele consultório em silêncio. Nenhum dos dois sabia o que dizer. No carro, voltando para Ipacaraí, comecei a orar baixinho. Nem sabia o que falar para Deus, mas a alma gemia. E foi nesse momento que minha esposa disse algo que ficou marcado para sempre. Se Deus deu, Ele sabe o que está fazendo. Naquela noite, fui para joelhos. Lembro como se fosse hoje, o barulho dos grilos lá fora, o candeeiro fraco na sala e eu ali, com o rosto no chão, pedindo direção. Senhor, o que é isso? Por que tão cedo? Mas o céu estava em silêncio. No outro domingo, fomos no culto de jovens e menores em Assunção. Sentamos no banco do meio. Minha esposa, já com o ventre aparente, estava com o véu dobrado no colo. E durante a palavra, uma irmã foi tomada em profecia. O cooperador parou de pregar e aguardou. A igreja ficou em silêncio. Aquela irmã se levantou tremendo e disse com voz firme: "Há um ventre aqui que carrega uma promessa. E ainda que venham diagnósticos, o que Deus escreveu, ninguém vai apagar. Essa criança vai glorificar andando nesta terra. Aleluia!" A igreja glorificou com força. Eu olhei para minha esposa e ela já chorava. E dentro de mim, uma esperança começou a nascer. Voltamos para casa em paz, mas a luta continuava. A cada exame, os médicos confirmavam o diagnóstico. Recomendavam cirurgia após o nascimento. Alertavam sobre sequelas graves. Mas nós guardávamos no peito aquela palavra profética, como quem guarda uma semente em terra seca, esperando a chuva. E assim se passou a gestação.
No 8º mês, minha esposa foi internada e, com complicações no parto, a nossa filha nasceu. Chorei como criança quando vi aquele rostinho pequenino, os olhos puxadinhos, a pele morena. Demos o nome de Esther, porque sabíamos que ela nascia para um propósito. Mas a médica foi direta. A perna dela não tem movimento e talvez nunca tenha. E mais uma vez a alma se apertou. Ela ficou internada por dias, passou por cirurgias delicadas, fez exames de todo tipo. Mas saiu do hospital, numa cadeira de rodas. Era só um bebê e já tinha uma batalha pela frente. Mas, irmãos, mesmo assim, desde cedo, o semblante dela era leve. A gente sentia algo diferente nela. Quando colocávamos ela perto da palavra, ela sorria. Quando alguém da igreja orava, ela ficava quietinha. Eu sabia lá no fundo, Deus não tinha esquecido da promessa. Mesmo pequena, mesmo frágil, mesmo numa cadeira de rodas desde o berço, Esther tinha um jeito de estar no meio da irmandade que parecia coisa do céu. Quando a gente entrava no salão da igreja em Assunção, ela já se ajeitava toda no colo da mãe, dobrava o véu direitinho e ficava atenta à palavra como se tivesse já o entendimento de uma irmã adulta. Era ainda muito nova, mas se emocionava com hinos, glorificava no final das orações e vivia me perguntando quando ia chegar o próximo culto. A fé dela parecia maior do que o tamanho do corpinho e muitas vezes a gente se perguntava em silêncio: como pode alguém tão pequeno entender tanto da presença de Deus? Quando começou a falar, uma das primeiras palavras que aprendeu foi igreja. E era só ouvir esse nome que os olhos dela brilhavam. Na oração de jovens e menores, quando as crianças levantavam para fazer o recitativo, ela chorava. Sentia a presença de Deus com facilidade. Às vezes o cooperador terminava a oração e a minha filha estava ali com os olhos fechados, o rosto virado para o céu, como se conversasse com um amigo invisível que ela conhecia melhor do que qualquer um. Houve um culto em que o servo de Deus falou sobre a história de Jó. Quando terminou a palavra, Esther segurou minha mão com força e disse bem baixinho, com lágrimas nos olhos: papai, mesmo sem andar, eu sou feliz, porque Jesus me visita. Aquilo partiu meu coração de um jeito que só quem é pai vai entender. Esther cresceu ouvindo testemunhos, gente que saiu do coma, irmãos que foram curados, famílias restauradas. E ela acreditava em tudo com uma simplicidade linda. Nunca questionava, nunca duvidava. E mesmo sabendo que estava numa cadeira de rodas, ela nunca me perguntou: por que Deus não me cura? Era como se ela já entendesse que havia um tempo. E nesse tempo, ela esperava. A nossa rotina era cheia de cuidados, médicos, fisioterapia, consultas, exames, longas idas para a capital, muitas vezes sob chuva, com estrada ruim e calor forte. Mas mesmo assim, sempre que tinha culto, lá estávamos nós. Minha esposa carregava a filha no colo até o banco, ajeitava ela com todo carinho, colocava o véu e ali ficavam as duas, louvando a Deus com aquele amor que só mãe e filha em comunhão entendem. O amor da minha esposa pela Esther era do tipo que se derramava em gestos. Ela sempre dizia: essa menina nasceu com uma promessa, ela não é uma criança qualquer. Foi numa dessas reuniões que algo mudou. Esther já tinha por volta de 13 anos, estava entrando na adolescência, começando a querer entender o mundo com os próprios olhos. E como pai, comecei a perceber que aquele coração tão sensível ao espírito começou a se calar. Os olhos que antes brilhavam na hora da palavra começaram a desviar para o chão. Os hinos já não a faziam chorar. As mãos que antes se levantavam na oração passaram a ficar cruzadas no colo. Eu tentava conversar, mas ela sorria e dizia que estava tudo bem. No começo, achei que era só uma fase, mas logo ela passou a evitar os cultos. No sábado de jovens, dizia que estava cansada. No domingo, reclamava de dor de cabeça.
Às vezes até chorava quando a gente insistia, e aos poucos o costume virou distância. Deixou de ir uma semana, depois 2. E quando eu percebi, já fazia mais de um mês que ela não sentava no banco da igreja. Minha esposa começou a sentir isso com mais força. Em silêncio chorava no travesseiro, e nas madrugadas, muitas vezes me acordava para orar. Ouvia ela sussurrando o nome da filha com o véu na cabeça, com a voz embargada, pedindo para Deus reacender o que um dia queimava forte dentro da nossa menina. Às vezes, eu também me punha de joelhos, mas confesso, tinha medo. Medo de perder aquela promessa viva, medo de ver minha filha se distanciando de algo tão precioso, medo de que aquele esfriamento se tornasse um abismo. Esther começou a criar amizades diferentes. Gente de fora da igreja, gente sem temor. Não eram ruins, mas também não traziam nada de Deus para perto dela. E como eu sempre digo, o que não aproxima de Deus, afasta. Vi minha filha começar a se interessar por coisas do mundo, músicas, conversas, redes sociais, vaidades. E mesmo sem conseguir andar, ela começou a buscar liberdade de um jeito que me assustava. Teve um dia que encontrei ela chorando no quarto. Fiquei em silêncio, mas ela me disse uma frase que cortou meu coração como faca. Pai, eu acho que Deus me esqueceu. Eu travei, respirei fundo e com voz firme respondi: Filha, Deus nunca esquece. É a gente que às vezes se esconde. Mas ela não respondeu nada. Só se virou para o canto e fechou os olhos. Foi nesse tempo que percebi. A fé que ela carregava desde o ventre estava sendo abafada. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo com esse silêncio, esse distanciamento, esse frio que começava a dominar, eu sabia que havia uma promessa escrita no céu. E o que Deus escreve, nem o tempo, nem o esfriamento, nem a dúvida, nem a dor conseguem apagar. Os meses passaram e a Esther foi se fechando cada vez mais. A cadeira de rodas nunca a impediu de ir até onde quisesse, mas agora era o coração que não queria mais se mover. Começou a sair com as amigas da escola, gente do mundo, gente sorridente, mas sem temor. Era como se aquele vazio que começou no banco da igreja agora fosse sendo preenchido com o barulho da rua. Começaram os passeios, os convites para lugares que não tinham nada a ver com a graça. Baladas, barzinhos, festas escondidas, conversas tortas. Eu me lembro da primeira vez que ela saiu com aquelas meninas. Ajeitamos ela na cadeira, calçamos os sapatos, arrumamos o cabelo, colocamos a roupa. E quando ela saiu pela porta, alguma coisa dentro de mim gritou. Uma tristeza profunda me invadiu, como se o Espírito me alertasse. Você está vendo sua promessa indo para o vale. Mas eu não impedi. Porque o amor às vezes espera que a alma aprenda com as pedras. E foi assim, devagar, quase sem perceber, que a minha filha foi se distanciando de tudo que ela mesma amava. A igreja, que antes era um lugar de refúgio, agora era evitada. A Bíblia, que antes ficava no colo, agora estava fechada, esquecida no canto da estante. O véu que ela dobrava com tanto carinho, agora ficava amassado na gaveta. A gente tentava chamar para orar, para cantar, para ouvir um hino, mas ela dizia que estava cansada, que tinha coisas para resolver, que queria aproveitar a vida. Aquele coração que antes glorificava até sem motivo, agora endurecia, até com palavra de consolo. Eu via aquilo tudo e me calava. Às vezes falava com minha esposa, mas a gente só chorava junto. Não havia mais palavras. Até que um dia, ouvimos rumores de que ela tinha começado a experimentar bebida. E depois veio a notícia que ela tinha fumado algo estranho. No começo ela negava. Dizia que era só curiosidade, que não era nada demais, que todo jovem fazia isso. Mas a verdade é que o coração dela já estava longe. Muito longe. Começou a chegar tarde, às vezes nem dormia em casa. E mesmo com a deficiência, aquelas amizades carregavam ela para onde quisessem. Gente que dizia: você merece curtir a vida, você é guerreira, não se prive por causa de religião.
E ela, fragilizada, acreditava. Acreditava porque já tinha esquecido o que era a presença de Deus queimando no peito. E o inimigo, quando vê a brecha, planta dúvida, planta orgulho, planta mágoa, planta mentira. Certa vez, entrei no quarto dela e vi que estava chorando. Perguntei o que tinha acontecido. Ela respondeu: Pai, se Deus tivesse um plano para mim, eu já teria sido curada. Aquelas palavras me rasgaram por dentro, porque eu sabia que aquele não era o coração da minha filha falando. Era a dor, era o engano, era a voz do desespero que ela nem sabia mais como calar. As madrugadas em casa eram pesadas. Eu e minha esposa não conseguíamos mais dormir. Só chorávamos e orávamos. Pedíamos a Deus que trouxesse de volta aquela menina que glorificava nos cultos, aquela alma que se derretia com os hinos da mocidade. Era como se um pedaço da gente tivesse se perdido. Mas Deus, irmãos, Deus nunca deixou de olhar, porque o céu não se esquece do que escreve. Havia promessa, havia unção, havia um decreto celestial sobre a vida daquela menina. E quando ninguém mais enxergava, quando o mundo só via uma cadeirante fria e rebelde, Deus ainda via a filha que Ele mesmo escolheu no ventre. Foi nesse tempo de afastamento que as enfermidades começaram. Primeiro uma tosse, depois uma febre, uma dor no peito que não passava. Dores de cabeça constantes, cansaço, fraqueza. Eu dizia para minha esposa: isso não é só físico, tem algo espiritual nisso. Levamos ela no hospital local de Ipacaraí e nos mandaram para Assunção. Os exames mostraram uma infecção no pulmão. Pneumonia. Voltamos para casa com antibiótico. Mas não adiantou. Com 3 dias, a febre não cedia, o corpo dela tremia, o peito fazia barulho. A gente via que ela já não tinha forças nem para segurar um copo. Voltamos correndo para o hospital, e aí começou o vale mais escuro da nossa vida. Esther foi internada. No começo, disseram que era só monitoramento, oxigênio e medicação. Mas na 3ª noite ela foi transferida direto para a UTI. O pulmão estava falhando. A infecção era bilateral. Os médicos disseram que por causa da mielomeningocele, o corpo dela não teria força para resistir. Ela precisava de suporte intensivo, entrou entubada. E nós entramos num deserto. Ali, no frio de uma UTI, começou o cenário do milagre que Deus já tinha prometido lá atrás. Mas a gente ainda não sabia. Tudo que sabíamos era: nossa filha estava entre a vida e a morte. E mesmo fria, mesmo afastada, mesmo rebelde, ela ainda era promessa. Naquela sala branca, com cheiro de álcool e som de aparelhos apitando, eu fiquei parado, olhando para minha filha como quem olha para uma flor prestes a murchar. O rosto dela estava pálido, os lábios secos, o corpo imóvel. Só as máquinas faziam barulho. Os médicos disseram que a infecção tinha avançado rápido demais. A pressão dela oscilava, a respiração era totalmente artificial. Olhavam para nós com aquele olhar que já não promete mais nada. Mas eu conhecia um Deus que não depende de sinais vitais. E minha esposa, com os olhos cheios de lágrimas, colocou o véu ali mesmo no corredor da UTI e disse: eu vou pedir a unção, porque se for para Deus recolher, que recolha, mas se for para a promessa se cumprir, que seja agora. Liguei para o cooperador da comum mais próxima, expliquei a situação. Ele falou com o ancião. Não demorou. Em poucas horas, estavam os dois no hospital. O ancião, homem de oração, de olhar firme, entrou com jaleco azul, máscara no rosto, Bíblia na mão e azeite ungido no bolso. O diácono veio junto. Foi como se o céu tivesse mandado reforço. Conseguimos autorização para entrar com eles. Os médicos disseram: ela está muito instável. Se for fazer oração, que seja breve. Mas o céu não tem tempo marcado, irmãos. O tempo de Deus é eterno. Entramos no quarto. O barulho dos monitores era tenso. Havia um peso no ambiente. O ancião parou ao lado do leito, olhou para mim e disse: pai, ainda crê na promessa? E eu, com a voz engasgada, só consegui responder: eu não tenho força,
mas a promessa é dele. O ancião fechou os olhos, pegou o vidro com azeite, ungiu a testa da Esther, depois as mãos, depois os pés. A unção foi feita com palavras carregadas de autoridade. Ele dizia: Senhor, se for para recolher, recolhe em paz. Mas se for para mostrar para este mundo que o Senhor ainda opera milagre, que a tua mão comece a se mover agora. Naquele momento eu senti algo mudar no ar. Foi como se uma brisa leve atravessasse aquele quarto. O choro da minha esposa virou glorificação baixinha. O diácono começou a orar em línguas, e ali, naquela sala cheia de instrumentos e diagnósticos contrários, a presença de Deus entrou sem pedir licença. As enfermeiras que estavam no fundo ficaram em silêncio. Era visível que algo diferente pairava naquele ambiente. Naquela mesma noite, quando todos achavam que seria o fim, aconteceu o que nem os médicos imaginavam. Esther teve a primeira parada cardíaca. Os alarmes tocaram, a equipe correu, fizeram massagem, injetaram medicação e ela voltou. Minutos depois, outra parada. E de novo, os profissionais em desespero tentando reanimar. Eu, de joelhos no chão gelado do corredor, gritei baixinho: Senhor, lembra da promessa? Terceira parada. O tempo se esticou. Os segundos viraram eternidade. O corpo já não reagia direito, mas lá dentro, na eternidade de Deus, algo estava sendo ativado. E quando amanheceu, os exames começaram a mudar. O pulmão, que estava tomado, começou a mostrar melhora. Os batimentos estabilizaram. A febre cessou. O médico entrou na nossa sala e disse: Eu não consigo explicar o que aconteceu essa madrugada, mas eu sabia. O céu havia se movido. No meio da manhã, quando minha esposa entrou no quarto, Esther estava acordada, fraca, ainda entubada, mas consciente. Pediu para ficar a sós com a mãe. Com dificuldade, tiraram a sedação aos poucos. E quando ela conseguiu sussurrar algumas palavras, o que contou foi de arrepiar a alma. Disse que havia sonhado, ou melhor, vivido, algo que não se parecia com sonho algum. Disse que estava num lugar de paz, com flores e luz. E ali chegaram 3 varões vestidos de branco, com os pés brilhando como ouro, as mãos como brasas e o rosto com um resplendor que não se podia olhar. Eles disseram: Viemos por causa da unção que foi feita. Estamos aqui para mostrar o que está acontecendo na terra. E então ela viu, como se estivesse fora do próprio corpo, o momento exato em que o ancião a ungiu. O azeite, segundo ela, brilhava como fogo. E ali, naquele cenário celestial, ela não estava mais sentada. Ela corria, pulava, marchava com os próprios pés. Ela contou, com lágrimas, que olhou para eles e disse: Eu não quero voltar para a terra. Lá eu sou um peso. E um deles respondeu com voz firme: Você não é um peso. Você é uma promessa. E em 30 dias, Deus vai mostrar que é Deus na tua vida. Minha esposa caiu de joelhos no quarto do hospital. Glorificou em voz alta. Uma enfermeira entrou chorando. O ambiente estava cheio da glória de Deus. E naquele dia, a gente entendeu que a promessa não morreu. Ela só estava esperando o tempo de Deus. Depois daquela madrugada em que minha filha viu os varões celestiais e ouviu a promessa viva ser reafirmada, tudo começou a mudar. O corpo que até então era sustentado por fios e aparelhos começou a reagir. Os médicos, que andavam de cabeça baixa pelos corredores, passaram a nos procurar com um misto de perplexidade e curiosidade. A cada exame, a melhora era clara. A infecção cedia, a febre não voltava, o pulmão respondia. Um deles chegou a dizer: humanamente era impossível ela resistir às 3 paradas cardíacas. A medicina não tem explicação, mas o céu tinha. Porque quando Deus decide agir, nem o diagnóstico mais técnico consegue impedir. Em 3 dias, os tubos foram retirados. No 4º dia, Esther já respirava sozinha. No 6º, pediu comida. No 7º, sorriu. E no 11º foi retirada da UTI e levada para o quarto.
um milagre diante dos nossos olhos. Mas quem conhece as promessas do Senhor sabe. Ele não começa uma obra para deixar pela metade. Lembro como se fosse hoje a primeira vez que ela olhou para mim, já acordada, com os olhos cheios d'água, e disse: Pai, eu vi tudo. E eles disseram que em 30 dias Deus vai mostrar que é Deus na minha vida. Meu coração quase não coube no peito, meus joelhos falharam. Me retirei até o banheiro do hospital e ali, em silêncio, me derramei diante do Senhor. Eu sabia o que significava aquilo. O tempo estava marcado, o céu já havia definido o dia da vitória. Em poucos dias, ela recebeu alta. Voltamos para casa. Ainda estava fraca, sim. Ainda dependia da cadeira. Ainda tomava remédios. Mas algo havia mudado no espírito dela. O olhar já não era o mesmo. A alma dela tinha sido visitada pela glória. E quem é tocado por essa glória não volta mais igual. A cadeira estava ali. O corpo ainda não respondia aos comandos das pernas. Mas a presença de Deus já caminhava pela casa. E nós sabíamos. A promessa estava se aproximando. Minha esposa, com sabedoria de mãe espiritual, não a pressionava. Não ficava forçando culto, não cobrava postura, só orava. De madrugada, colocava louvor bem baixinho, jejuava, preparava o ambiente e no 25º dia, desde a unção, fez algo simples. Chegou perto da cama e disse com doçura: Filha, hoje tem culto. Se quiser ir, estou indo daqui a pouco. Esther ficou em silêncio, olhou para o teto, não respondeu. Mas depois me contou que naquele momento uma chama se reacendeu. Não foi um empurrão, não foi grito, não foi cobrança. Foi a mansidão da mãe que a tocou. E o Espírito Santo, que já vinha sussurrando há dias, falou mais forte naquele instante. Demorou alguns minutos, mas ela chamou a mãe de volta. Espera, eu vou com vocês. Aquele foi um dos dias mais bonitos da minha vida. A vi pegar o véu, o inário, a Bíblia. Ajeitamos a cadeira, colocamos o casaquinho. Saímos atrasados, é verdade, com o culto já começado. Mas eu sabia que o céu nunca chega atrasado. A igreja estava cheia. Era culto de quinta-feira, mas parecia culto de Santa Ceia. Gente em pé nos corredores, mães com filhos no colo, jovens de joelhos desde a oração inicial. Ficamos no átrio, no fundo, sem conseguir lugar no salão principal. Mas já nos primeiros acordes do hino, a glória começou a se manifestar. O cooperador de jovens atendeu o culto. Com temor conduziu os hinos e levantou uma oração forte que abalou a irmandade. E quando foi dar os avisos, anunciou: Irmãos, sábado agora às 19 horas, teremos batismo. Quem atenderá será o ancião da cidade vizinha, irmão Arlindo. Quem Deus preparar, vá. Naquele instante, eu olhei para minha filha. Ela estava quieta, mas havia algo nos olhos dela. Uma lágrima solitária escorria pela lateral do rosto. E eu entendi que o Espírito já estava falando. Na volta para casa, ninguém falou sobre o batismo. Nem eu, nem minha esposa. Mas o céu já estava preparando tudo. No sábado, o dia da promessa. Acordamos como num dia comum. Tomamos café, fizemos a leitura. Ela ficou no quarto quase o dia inteiro. Quase não falou, mas algo ardia no ar. E quando minha esposa já estava pronta, com o véu ajustado e a Bíblia na mão, perguntou com voz mansa: Filha, vai com a gente? Esther hesitou. Disse que não gostava de batismo, que tinha medo de se emocionar e fazer algo por impulso. Mas na hora que minha esposa virou as costas, a voz do Espírito soprou dentro dela. Ela chamou: Espera, eu vou me arrumar, vou com vocês. Meus olhos encheram, eu já sentia, já sabia, era hoje. Hoje Deus ia mostrar que era Deus na vida dela. E fomos, atrasados de novo, com o culto já começado. Mas quando a promessa vai se cumprir, Deus move tudo, até o relógio. A igreja estava em silêncio profundo quando chegamos. Era aquele tipo de culto em que a gente entra e já sente o chão diferente. O ar diferente, a presença pairando como nuvem sobre os bancos.
O culto já havia começado. Os hinos estavam no fim e a oração tinha deixado marcas de lágrimas pelo corredor. Irmãos ainda de joelhos, irmãs de olhos fechados, jovens com as mãos erguidas. A glória de Deus já estava ali. Ficamos no fundo, sem conseguir entrar. Ela permaneceu na cadeira, calada, com o véu firme na cabeça e os olhos fechados. Eu não me movi. Só olhava para frente. Meu coração queimava de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. Eu sabia que o céu ia fazer algo, e quando o ancião assumiu o púlpito, com a Bíblia na mão e a túnica molhada, era como se o próprio céu tivesse subido ao altar. A palavra saiu com força. O servo de Deus falou do paralítico que desceu pelo telhado e saiu andando. Falou de correntes que prendem, de vozes que acusam, de cadeiras invisíveis que imobilizam a alma. E disse assim, com a autoridade de quem recebeu a revelação direto do alto: quem está amarrado por uma cadeira, por um banco, por uma corrente invisível, levanta agora. Deus está libertando alguém nesse lugar. Naquele exato instante, foi como se o próprio céu tivesse explodido dentro da igreja. A orquestra parou. Músicos choravam em cima do banco. Uma irmã desceu de joelhos do púlpito, tomada em línguas estranhas. Um coral de pranto começou a ecoar. E no fundo da igreja, no fundo, onde ninguém olha, onde poucos prestam atenção, um movimento diferente começou. As pessoas começaram a virar. Gritos abafados, mãos tapando a boca, gente chorando, apontando. Um burburinho santo percorreu o salão como vento, porque ali, onde todos viam apenas uma cadeira, agora havia uma menina em pé. Esther, minha filha, a promessa viva, estava de pé, sem ajuda, sem amparo, sem ninguém empurrando. Ela se levantou da cadeira como quem levanta de um túmulo. Os pés, que nunca haviam sustentado o corpo, agora marchavam sozinhos. O corpo tremia, a boca glorificava, as mãos se erguiam, ela chorava, falava em línguas e andava. A igreja foi ao chão, literalmente. Irmãos se jogavam de joelhos, irmãs clamavam aos gritos. O cooperador caiu com a cabeça entre as mãos, dizendo: "A promessa, Senhor, a promessa." E a cadeira ficou ali, sozinha, intacta, como uma testemunha muda de uma obra que só o céu poderia assinar. Esther passou pelo corredor central da igreja. Marchava, dançava, glorificava com os pés que a terra nunca conheceu, mas que o céu já tinha ungido desde o ventre. Era o Espírito que a movia. Ela nem enxergava o caminho. Os olhos estavam fechados, os braços erguidos. Era levada por uma força que não era humana. O ancião, ao ver aquilo, parou. A voz embargou. As mãos tremiam. Ele não sabia de onde vinha aquela virtude, mas o Espírito sabia. A promessa tinha chegado ao altar e ela foi caminhando até o tanque, sozinha, sem ninguém carregar, sem muletas, sem mãos sustentando. Ela entrou na água com os próprios pés e ali, no meio de uma multidão em lágrimas, foi batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. O céu estava ali, os anjos estavam ali. A glória desceu com tanto peso que ninguém conseguia ficar de pé. Eu, como pai, me prostrei. Chorava sem conseguir falar, agradecia. Só conseguia dizer: o Senhor cumpriu, o Senhor não esqueceu, o Senhor é fiel. E naquele dia, naquela noite de céu aberto, de igreja rendida, de promessa viva andando entre nós, Deus selou algo eterno. Porque o que Ele promete, Ele cumpre. Naquela noite, depois que ela saiu das águas do batismo, marchando com os próprios pés, a igreja não conseguiu mais continuar o culto como antes. Não dava. Os músicos deixaram os instrumentos, os jovens largaram o recitativo, até as crianças se ajoelharam com as mãos erguidas. O ancião tentou retomar a palavra, mas a glória de Deus não deixava. Era como se o céu tivesse descido com todo o seu peso sobre aquele lugar. Irmãos se abraçavam chorando. Gente que nunca glorificava agora clamava em alta voz. Teve irmã da obra da piedade que desmaiou de tanto chorar.
Teve músico que largou o instrumento e caiu de joelhos ali mesmo no púlpito. Era impossível conter, era impossível resistir. O que Deus fez naquela noite não ficou apenas dentro da igreja. No outro dia cedo, a notícia já corria pelas ruas de Ipacaraí. A filha do irmão que não andava levantou. Era o que se ouvia no mercado, no açougue, no posto, nos bancos da praça. Até quem não era crente parava a gente na rua e perguntava: é verdade aquilo? A menina da cadeira? E eu respondia com lágrimas: é verdade. Deus cumpriu a promessa. O telefone não parava. Gente da capital querendo saber, irmãos de Assunção, de Cacupé, de Itaguá, todos ligando, perguntando, glorificando junto. A irmã que havia sido tomada em profecia, ainda na gestação, ligou chorando. Eu lembro da palavra, eu lembro do que Deus falou naquela manhã. Até o médico que havia dito que ela jamais andaria, pediu para revê-la. Quando viu a Esther de pé, entrou em silêncio, passou a mão no rosto, sentou e disse apenas: isso aqui eu não consigo explicar. E ela, com um sorriso cheio de graça, respondeu: não precisa explicar, doutor, só glorifique. Aquela cadeira de rodas ficou guardada lá em casa. Minha esposa fez questão de limpá-la, cobri-la com um tecido branco e colocá-la no canto do quarto. Não como lembrança de dor, mas como memorial de glória. Sempre que alguém entra e vê, ela diz: essa cadeira foi deixada pelo mover de Deus. Os cultos seguintes foram diferentes. A igreja tinha sede, os bancos enchiam cedo. Muita gente que estava afastada voltou. Jovens que nunca haviam dobrado o joelho foram tocados. Tinha domingo que não cabia mais ninguém, e as janelas precisavam ficar abertas para o povo ouvir do lado de fora. A minha filha, irmãos, ela se transformou. A menina tímida, isolada, insegura, agora era um testemunho ambulante. As irmãs a abraçavam chorando. Os jovens se achegavam para ouvir o que ela viveu. Crianças da comum vinham perguntar se Deus ainda cura de verdade, e ela respondia: eu sou a prova. Meses depois, Deus preparou algo ainda maior. Ela conheceu um músico da cidade vizinha, um jovem temente, firme na graça, que tinha ouvido falar da obra e quis conhecê-la pessoalmente. A visita virou amizade, a amizade virou propósito. Hoje ele é o marido da minha filha. E juntos servem a Deus com alegria. Ela toca o órgão, ele o violino, e quando eles sobem para louvar, a igreja se emociona, porque todos ali sabem, aquela organista era a mesma que meses atrás nem conseguia ficar de pé. Às vezes, quando o hino é forte, ela para de tocar e começa a chorar. Levanta as mãos, glorifica. E é nesses momentos que a presença de Deus toma a igreja com tanta força que até os vizinhos da rua sentem. Certa vez, um senhor idoso entrou no culto só porque ouviu a música e o choro de fora. Quando viu minha filha no órgão, ele não se conteve. Caiu de joelhos no corredor, chorando. Depois, nos procurou dizendo: eu não acreditava mais em milagre, mas hoje eu vi com meus próprios olhos. O testemunho da Esther chegou em outras cidades, atravessou fronteiras. Igrejas no Brasil ligaram pedindo para ela contar o que Deus fez. Em cada lugar, Deus renovava outras vidas. Gente fria voltava a glorificar. Gente doente recebia esperança. Jovens afastados retornavam à comunhão. Porque quando Deus levanta alguém do pó, Ele não faz só por aquela alma. Ele faz para alcançar outras dezenas, centenas, às vezes milhares. E com minha filha não foi diferente. Ela é hoje uma mulher firme na fé, uma esposa amorosa, uma serva fiel. E quando sobe no púlpito, mesmo sem dizer uma palavra, o testemunho dela fala por si. E eu, como pai, só posso me ajoelhar e agradecer, porque aquele ventre que um dia ouviu o médico dizer ela não vai andar, foi o mesmo que Deus escolheu para carregar uma promessa que abalaria os céus e a terra. Hoje, quando me perguntam como tudo isso aconteceu,
Eu não dou explicação médica, nem falo de sorte ou coincidência. Eu só respondo com 3 palavras: foi Deus mesmo. Não foi doutrina, não foi remédio, não foi força humana. Foi o céu se inclinando sobre uma casa, foi a mão de Deus cumprindo o que Ele mesmo prometeu antes do ventre ser formado. E quando me perguntam se eu acreditava que um dia aquilo tudo ia se cumprir, eu digo com sinceridade: não, eu não acreditava mais. Teve dias que eu duvidei. Teve noites que eu chorei escondido, achando que Deus tinha se esquecido. Mas Ele não se esqueceu, porque a fidelidade dele não depende da nossa fé. Mesmo quando a gente está fraco, Ele permanece forte. Mesmo quando a gente esfria, Ele continua aceso. Ele olhou para minha filha do alto do céu e mesmo vendo ela mergulhada no mundo, fria, machucada, rebelde, disse: essa aí é minha. E se Deus te escolheu, irmão, irmã, nem a dor, nem o tempo, nem a incredulidade conseguem apagar o que Ele escreveu. Eu venho aqui hoje, diante de todos, como pai de uma ex-cadeirante, como servo de Deus que viu o vale, a UTI, a cadeira, a dor e a dúvida, mas que também viu o fogo da promessa acender de novo e o céu abrir bem no meio do culto. E quero falar diretamente com você que está aí do outro lado, talvez ouvindo esse testemunho com o coração apertado. Talvez você esteja sentado numa cadeira que ninguém vê, uma cadeira invisível, feita de vício, de depressão, de pecado, de abandono, de mágoas, de perdas, de desilusão. Talvez você pense que Deus te esqueceu, que a promessa era só emoção, que já passou o tempo, que já é tarde. Mas eu venho aqui, em nome de Jesus, dizer: Deus não esqueceu. Se Ele falou que ia salvar, vai salvar. Se Ele falou que ia curar, vai curar. Se Ele falou que ia levantar, então prepara, porque Ele vai te pôr de pé na frente da multidão. Não enterre a promessa só porque demorou. Não apague a chama só porque o vento ficou forte. O mesmo Deus que levantou minha filha diante da igreja é o Deus que visita o teu quarto agora. Ele entra onde o médico não entra. Ele toca onde o remédio não alcança. Ele conhece o que ninguém vê. E quando Ele manda levantar, não tem cadeira que segure. Pode ser uma cadeira de rodas, pode ser uma cadeira emocional, pode ser um trauma, uma vergonha, uma culpa. Se Ele disser: levanta, você vai levantar. Hoje minha filha é organista, toca com lágrimas nos olhos, glorifica com o corpo e com a alma. E toda vez que eu a vejo subindo para louvar, lembro daquela cadeira guardada no canto do quarto. A mesma onde ela ficou tantos anos. A mesma que hoje é só uma prova viva da fidelidade de Deus. E você que ouviu tudo isso até aqui, se a obra te tocou, compartilha, comenta: eu creio nas promessas de Deus. Envia esse vídeo para alguém que está frio, ferido, afastado. Para aquela alma que pensa que acabou. Porque o que Deus fez pela Esther, Ele pode fazer por você, pelo teu filho, pela tua casa. E se você tem promessa, cuida dela. E se você enterrou, desenterra. Porque mesmo quando a gente esquece, Deus não esquece. Glória, glória, glória a Deus.